todos, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Rita Maria, estou aqui com a minha colega Clara Lohane. Hoje vamos falar sobre um tema de extrema importância e que tem ganhado cada vez mais destaque globalmente, a igualdade de gênero. Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, como a Casey falou, meu nome é Clara Lohane. Para nos ajudar nessa conversa, convidamos 3 alunas do Instituto Federal do Piauí, campus Angical, que é a convidada 1. Olá gente, meu nome é Elizabeth, fui convidada, Estou muito lisonjeada por estar participando desse podcast e poder dividir opiniões, sobre esse tema que é muito importante. E vamos lá. Temos a convidada 2. Olá a todos, eu me chamo Nádia e eu espero contribuir com informações, dados e fomentar ainda mais esse debate sobre esse tema que é extremamente importante no nosso dia a dia, E temos a convidada 3. Olá pessoal, eu sou a Isabela e é um prazer estar aqui. Vamos aí juntos compartilhar informações e conhecimento. Então, vamos juntas explorar por que essa questão é tão crucial, qual o seu estado atual no mundo, em especial no Brasil, além dos passos necessários para alcançar um futuro mais justo e equitativo. Mas antes de falar sobre a situação atual, vamos lembrar de como tudo começou. A luta por um mundo onde homens e mulheres tenham as mesmas escolhas, responsabilidades, direitos e oportunidades ganhou força a partir da metade do século XX, impulsionada pelos movimentos feministas. Mais que uma questão de justiça, a ONU considera a igualdade de gênero um direito humano fundamental e essencial para o desenvolvimento sustentável. Empoderar mulheres e meninas tem um efeito positivo em toda a sociedade, promovendo um crescimento econômico e progressão social. E para começar, queremos saber qual é a visão de vocês sobre este tema, que é a igualdade de gênero. Bom, a realidade ela ainda é muito dura, Pois em muitos lugares as mulheres elas enfrentam desvantagens enormes. E dados da ONU nos mostram isso. Em quais pontos ele nos está mostrando isso? Na de desigualdade salarial, pois as mulheres elas ganham bem menos que os homens. Também, na hora de conseguir um emprego de qualidade, elas têm muita dificuldade. E também, olhando para o eixo político, existe uma baixa representatividade feminina. Porque se a gente olhar, 46 países, 30% representa as mulheres nos parlamentos, Mas o Brasil está fora desses 46 países. Então, é muito importante que a gente venha, falar sobre esse assunto para ver o que pode ser mudado. Isso, e pegando esse gancho aí da Elizabeth, nós temos também que falar sobre a violência contra a mulher, Que é um dado alarmante. 1/3 das mulheres no mundo já sofreu algum tipo de violência, seja ela física ou sexual ao longo da vida. E em muitos países, o estupro conjugal nem sequer é considerado um crime ainda. E fora isso, em algumas nações, muitas mulheres ainda enfrentam restrições legais, e como em relação à herança ou à obrigação de ser submissa ao seu marido. E em relação à educação, até mesmo o acesso à educação, continua sendo um desafio para muitas meninas. Em regiões como a África subsaariana e partes da Ásia, meninas ainda ficam mais fora da escola que os meninos. Globalmente, as mulheres representam 2/3 dos adultos, que não sabem nem ler e nem escrever. Com tudo isso em mente, vamos aprofundar em alguns pontos. Elizabeth, a desigualdade de gênero é um
habitantes ou também afeta o Brasil? Com certeza, né, afeta bastante o Brasil. Pois apesar dos homens e das mulheres eles terem direitos iguais na lei, a gente vê que na prática isso é bem diferente, né? Porque um estudo feito lá em Teuá, ele analisou 319 municípios grandes. E o que foi que essa análise mostrou? Mostrou que 85% desses municípios grandes havia um índice de igualdade de gênero muito baixo. E se a gente observar, alguns fatores mostram que isso realmente é verdade. Tipo, a taxa de feminicídio, né, que a gente vê que é muito grande, a desigualdade salarial, a baixa representatividade feminina, né, nos parlamentos. E também essa análise mostrou que 99% dessas cidades têm taxa de feminicídio muito alta. Então, o que deve ser feito? Deve ter ação do governo, né, através de políticas públicas para que venham trazer melhores para esses municípios, né? Bom, Nádia, você pode nos dar exemplos concretos dessa desigualdade na América Latina? Sim, com certeza, né? Se a gente for trazer a visão aqui para o nosso continente, cerca de 27,5% das mulheres não têm renda própria, contra apenas 3% dos homens. E muitas ainda dedicam quase o dobro do tempo às tarefas domésticas. Isso atrapalha demais a vida profissional. Ela tem que dividir o seu tempo entre os afazeres de casa, os afazeres da empresa, do seu trabalho, seja onde for. Isso demanda tempo, demanda mental e, obviamente, é muito complicado conciliar os dois, né? E, além disso, a gente também pode destacar que no âmbito político, dentre 153 países, o Brasil ocupa a 33ª posição em representatividade política, né? É um dado bem preocupante. Bom, Isabela, qual a diferença salarial média entre homens e mulheres no Brasil, segundo o IBGE? Bom, segundo dados do IBGE, hoje as mulheres ganham 21% a menos que os homens. O salário médio das mulheres é de 2.303, enquanto o dos homens é de 2.920. É uma diferença não só em dinheiro, mas em todos os aspectos possíveis. Exatamente. E, Elizabeth, como essa desigualdade salarial ela se agrava para as mulheres negras? Bom, se a gente olhando, né, no contexto geral, a gente vê que há uma desigualdade drástica, né? E falando de mulheres negras, a situação consideravelmente é bem pior, né? Então, só para vocês terem noção, as mulheres negras elas ganham em média só R$ 1.781, ou seja, 37,7% a menos do que mulheres brancas. E estamos falando de mulheres, né? E quanto relacionado aos homens? A gente vê que é mais da metade. 53% a menos que os homens. Os homens eles ganham em média R$ 3.793. Olha a diferença salarial que existe, né? Nádia, qual a diferença salarial média entre homens e mulheres em 2024 no Brasil? Olha, os dados do terceiro relatório de transparência salarial, que foram divulgados recentemente, né, em abril de 2025, eles mostram que as mulheres recebem em média 20,9% a menos que os homens em estabelecimentos com 100 ou mais empregados. Então é notória, é notável uma discrepância absurda quando o assunto é salários, né? De acordo com esse pensamento, né, existem diferentes regionais da desigualdade salarial, Isabela?
Com certeza sim, né? No quarto trimestre de 2024, as mulheres recebiam, em média, 79% do rendimento dos homens. Com a variação regional de norte e nordeste de 87% a 86%, e no sul e sudeste com 76%. Em alguns estados, como Pernambuco, que tem aí os seus 9,14%, no Ceará com 10,21% e no nosso Piauí com 10,4%, registram as menores disparidades, enquanto ao sul se observa a diferença acima de 30%. Elizabeth, na sua visão, quais políticas recentes visam reduzir essas desigualdades? Bom, nós temos uma lei, né, que é a Lei 14.611 de 2023, né, que ela determina uma transparência salarial, mas que também proíbe, né, uma discriminação remuneratória por gênero ou raça. Temos também as cotas, né, em cargos públicos e trata de uma lei sancionada em junho, já deste ano, 2025, né, que amplia cotas para pessoas negras, indígenas, né, descendentes afro-brasileiras, mas isso está relacionado aos cargos federais, que era 20%, mas teve um acréscimo de 10% e passou a ser 30%. Então a gente já vê, né, que teve uma melhorazinha, mas há muito a ser melhorado ainda, né? Exatamente. Vale destacar que, segundo a PNAD contínua de 2022, as mulheres dedicam cerca de 20,3 horas semanais ao trabalho doméstico e de cuidados, enquanto os homens dedicam 11,7 horas, sendo que as mulheres trabalham o dobro de horas semanais. Isso mesmo. Nós temos em mente que alcançar a desigualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas não é apenas a coisa certa a se fazer, mas também é essencial para o desenvolvimento sustentável. A gente gostaria que você falasse, Nádia, sobre o objetivo 5. Então, temos essa pergunta: quais são os objetivos globais para combater a desigualdade de gênero? Pronto, essa é uma questão bem interessante, né? A Organização do Desenvolvimento Sustentável, que é a ODS, da ONU, né? Ela dedica o 5º objetivo justamente à igualdade de gênero. E o que ele visa com isso, né? Ele vai buscar eliminar todas as formas de violência e discriminação contra mulheres e meninas, além de acabar com o casamento infantil, valorizar o trabalho de cuidado não remunerado, garantir a participação plena das mulheres na política e na liderança, além de assegurar o acesso à saúde sexual e reprodutiva. E, obviamente, né, a igualdade de oportunidades econômicas, né? No decorrer do nosso podcast, a gente fala bastante sobre a desigualdade salarial que existe não só no Brasil, como em uns países ao redor do mundo ainda. Na sua visão, Isabela, quanto de progresso nós já fizemos? Assim, já fizemos muitos progressos significativos na promoção dos direitos das mulheres. Foram registrados globalmente com 99 reformas legais positivas, implementadas entre 2019 a 2024, para remover leis discriminatórias e estabelecer estruturas de igualdade de gênero. Os compromissos internacionais para promover a igualdade de gênero trouxeram melhorias em algumas áreas, como o casamento infantil e a mutilação genitália feminina, que é a MGF. Diminuíram muito, né, nos últimos anos. E a representação das mulheres na área política é maior do que já foi um dia. Quando pensamos
falamos em equidade de gênero, não podemos deixar de falar em maternidade e família. Isso envolve políticas de justiça, né, de licença parental, apoio às famílias e igualdade de oportunidades no trabalho. Exato. Cabe a todos nós, como indivíduos e organizações, trabalhar juntas para criar um mundo onde todas as mulheres, mães ou não, tenham as mesmas oportunidades de sucesso e realização. Sabemos que aqui no Brasil existe a licença maternidade. E então, Elizabeth, eu queria saber sua opinião, né? Quais são os principais desafios que mães enfrentam globalmente em relação à licença maternidade? Bom, nós temos a OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho. Ela aponta que apenas cerca de 31% das mulheres no mundo têm direito à licença maternidade remunerada. E isso evidencia uma persistente desigualdade, né, entre os países no apoio às mulheres durante a maternidade. Então, o que a gente vê? A gente vê que a desigualdade, né, ela existe em todos os campos, né? Estamos falando em relação ao salário e maternidade, né? Mas se a gente voltar atrás, nas perguntas anteriores, a gente vê que a desigualdade, ela persiste em outros pontos também, né? Então, isso é muito ruim, né, para o nosso país. E a gente vê, o governo, ele tem muito a se fazer, né? E atrás de políticas públicas para que venham melhorar esse ramo, né? Nádia, por que a falta de licença maternidade adequada impacta a equidade de gênero? Olha, a ausência da licença maternidade adequada, ela vai comprometer principalmente a continuidade da carreira feminina, né? E isso só reforça o estereótipo de gênero na infância e limita o equilíbrio entre a vida profissional e o cuidado familiar, que a gente sabe que é extremamente difícil você ter que dar toda a atenção para o seu filho pequeno, ao mesmo tempo que você tem que trabalhar para sustentar ele. Isso é algo bem complicado de se manter, né? E são fatores que só ampliam as barreiras com relação à igualdade de gênero. Isso, muito bem, Nádia. Isabela, você poderia citar exemplos práticos de políticas que efetivamente auxiliam mães no ambiente de trabalho? Claro que sim, né? Seria muito interessante a procura de as empresas que oferecem Vale Creche, licença parental estendida, horários flexíveis, home office quando for necessário e programas de apoio ao retornar após maternidade, né? Porque a parte da maternidade é um momento muito lindo na vida de uma mulher, mas é um momento também muito complicado, o puerpério, depois ali, após maternidade. Seria muito interessante que as empresas dessem esse apoio, essa moral. E todos esses aspectos estão à frente em promover a igualdade. Mesmo com esses avanços, né, o ritmo ainda é lento. O Fórum Econômico Mundial, ele estima que na América Latina levaríamos 59 anos para alcançar a igualdade de gênero e 257 anos para fechar a lacuna econômica global. Então é por isso que precisamos de políticas públicas mais fortes, leis eficazes e ações sociais que realmente façam diferença. Só assim vamos chegar a um mundo igual para todos. Isso, e antes de encerrar, eu queria agradecer a participação, né, de todas as três convidadas, a Elizabeth, a Nádia e a Isabela. E antes de encerrar também eu quero deixar uma reflexão para você que nos ouve, né, com a pergunta para você refletir.
qual aspecto da desigualdade de gênero você considera mais urgente combater na sua comunidade? Então, esperamos que você possa pensar, refletir sobre esse tema muito importante, e assim a gente encerra o nosso podcast.